a gente está trajado de Maradona 86, Pelé 70. Pelé 70, para discutir quem é maior na história das Copas. Não prometemos que íamos discutir, Não que íamos levar prometemos? a discussão dos camisas 10 lá para a estratosfera? Ah, não, pera. Opa, quem chegou aí? Quem chegou aí? Dá licença, deixa eu Quem puxar a chegou cadeira. aí? Ô, pede pra puxar a Quem cadeira um chegou? pouquinho pra lá, parceiro. Vamos acomodar. Ih, mexemos com o Galvão. E aí? Não, eu tava no Jornal Nacional, mas aí não, pera um pouco. Boa noite. Vocês perderam o juízo? O Rizek perdeu o juízo? Vestiu a camisa do Maradona de 80. Eu tô com a camisa certa, pelo menos. Você né? tá com a camisa certa. Você quer ver uma votação rápida aqui? Casa, quem tá com a camisa certa? O Barreto. Quem tá com a camisa certa, Pet? Barreto. Rizek. Calma, eu não tô dizendo que o Maradona não foi deu um maior, voto dele. não dei meu voto. É só uma É representação. só uma representação. Ele tá com Mas essa vem cá, camisa- não dá nem pra discutir Ele quem tá é o com essa melhor? camisa desde cedo, cara. Tô. Na redação, quando eu cheguei de Um Viena sucesso hoje, nas redes sociais, Ele tava né? me esperando pra tirar uma foto, pra dizer que até o Galvão gostou. Claro, eu adoro a Argentina. Maradona foi um gênio. Aqui é a 10, ó. Aqui, ó. Olha lá. É a 10, ó. O Maradona foi um gênio. Vai É a ter que 10, levar- ó. Não, deu pra ver. Precisa levantar. Deu pra ver? Ó, Aí. eu tava agora apresentando o Jornal Nacional e numa conversa, tá, muito informal, muito gostoso, o William Bonner perguntou pra mim, Galvão, sabe o que eu espero da Argentina nessa Copa? Eu disse, diga lá, Bonner. Ele falou, que a Argentina jogue muito, que dê espetáculo, que seja fantástico, que o Messi jogue uma barbaridade e que chegue na final e perca pro Brasil. Eu Ele. falei, eu tô com ele. E que mais? Que vai querer? Todos nós, acho, né? O Rizek sei não, porque ele quer essa camisa do Não, Maradona. menos o Rizek, mas boa parte dos brasileiros Eu querem quero que isso. seja uma grande Copa, que o Messi arrebente e perca pro Brasil. Mas você vai ter que bem? responder agora, porque é a Mas vinheta do brincadeira, programa. quem foi melhor? Vamos perguntar agora. Vamos perguntar Roda a agora, vinheta. quem é melhor? Roda a vinheta. Uma revista inglesa fez essa eleição e deu Maradona em Ah, primeiro. não, peraí. Aí muita... Faltou, não. Foi, deixa eu ter umas listas. Pergunta quem foi o terceiro. Cara. Eles estão de brincadeira. Você viu quem eles colocaram em terceiro? Primeiro foi Maradona, o segundo Pelé. Você viu quem eles colocaram em terceiro? Quem foi o terceiro? Close. Close. O Close não entra nem na seleção da Alemanha de todos os tempos, cara. Eles colocaram... O Casa Mas é o maior artilheiro de todas as Copas, Copa pô. do Mundo. O maior artilheiro Peraí, de todas as explica Copas. essa que Klose não entra na melhor seleção alemã de todos os tempos. Gerd Miller tá no lugar dele. O Gerd Mas não pode jogar centroavante é o dois? Miller. Não pode jogar dois? Cara, eu acho Tá que bom, vai, centroavante. então deixa o Close na seleção da Alemanha. o Klinsmann também foi mais jogador que o Close. Tá aí, o Klinsmann e Gerd Miller, pronto. O Klinsmann foi Mais mais jogador. jogadores, dois. Foi mais jogador. Mas sabe o que é? Se basearam no Close ser o maior artilheiro. Sim. Tanto que o Ronaldo vem em O quarto. Rumenig não entra E de o Close. perto. O Rummenigge joga muito mais. O Rummenigge também. Esqueceram o Rumenig. Ele joga muito mais que Rummenigge. Mas vamos sem voltar no dúvida. Maradona com o Pelé aqui, porque... Quem é o Vamos melhor, voltar. Galvão Bueno? Nas Copas. Rapaz. Nas Copas. Em Copa do Mundo, você não acha que tem um argumento Qual é? de que o Maradona não esteve cercado de craques como o Pelé esteve nas vezes em que jogou? Eu dou um outro argumento. Vai. As pessoas falam muito do Fiola, de que ele jogava a camisa pra cima, de que ele cochilava no jogo. O cara mudou a história do futebol, gente. Ele mudou a história do futebol. O futebol passou a ser outro no dia em que Vicente Fiola, em 1958, pegou Garrincha e Pelé, que eram reservas, e colocou de titulares. Desse dia pra frente, nunca a seleção brasileira perdeu um jogo com Garrincha e Pelé em campo. Porque o ataque do Brasil, no começo, era Joel, Mazola e Dida. Ele não botou só os dois, ele botou 3 garotos para jogar. Garrincha, Vavá e Pelé. Mudou a história do futebol, não? Agora, o que o Pelé fez com 17 anos... Maradona fez uma Copa em 86 espetacular. Eu estava lá. A de 58 eu era garotinho, via no rádio, menino, pequenininho. Mas depois... O Pelé tinha 17 anos. Seria cara. tão monstro que seria o equivalente ao Vinícius Júnior chegar aqui na Rússia, meter a bola embaixo do braço e ganhar a Copa. Mas sabe o que seria legal? Vem cá. Seria absurdo. Ninguém consegue fazer Ou o gol. Rodrigo, né? O Rodrigo. Ninguém consegue fazer gol contra esse time da País de Gales. País de Gales, Me dá aqui que eu semifinal. faço. Pá. E gol de Com placa. chapéu, né? Gol de Aí- placa. Mas sabe o que poderia ter Agora eu vou sido? fazer na semifinal fazer 2. Na final eu vou fazer 2. E vou acabar com esse brinquedo. É que o Menotti não deixou, mas se o Maradona joga a Copa de 78, a gente pode ter um parâmetro. Aí podia ter Ele parâmetro. tinha 18 anos. Aliás, que mal pergunte,
Qual é o único jogador da história do futebol mundial campeão do mundo 3 vezes como jogador? Quem? Na segunda ele não jogou, né? Jogou 2 jogos. Jogou. Teve ali. Aí Garrincha fez gol no primeiro, né? não foi protagonista como foi nas outras E, aliás, duas. o Garrincha foi protagonista Mas em 62, como o Maradona foi em 86. Eu acho que a Isso é uma coisa discussão que a gente fala é fascinante, porque ela não envolve só a técnica. O Envolve Maradona envolve paixão, e o Maradona é um personagem de Copas por tudo aquilo que as Copas têm do Maradona. Em 82 foi expulso por dar um coice. Ele deu um coice no Batista, né? E foi expulso. 86, ele teve aquela que está no registro como a maior atuação individual da história de uma Copa. Olha o Garrincha em 62, hein? É que o Garrincha, como você mesmo lembrou, estava cercado de craques. O Garrincha que era o anjo das pernas tortas, não sei o quê. Ele fez gol de perna direita, de perna esquerda, de fora da área, de dentro da área, de cabeça, de falta. 90 na Itália. Quando o Pelé se machucou em 62, chutou aquela bola no pé da trave contra ainda Tchecoslováquia, que depois acabou jogando a final contra o Brasil, naquele 0-0. Entrou o Amarildo, o possesso, fez uma grande Copa, mas o Garrincha mudou. O Garrincha deixou de ser aquele cara que recebia a bola, que partia pela direita. Ele veio armar jogo, ele fez gol de falta, ele fez gol de cabeça. Eu comparo como protagonismo o Garrincha de 62 com o Maradona de 86. Também acho que essa comparação é válida. Pode Agora, 12 gols em 14 jogos em Copa do Mundo, demais. vou te falar, hein? Não, Isso aí. Tecnicamente, eu acho que ninguém aqui vai duvidar que o Pelé é um jogador mais completo e superior. Esse é o gol contra... E é gol só desse tipo aí, ó. Isso aí é só já na contra a Suécia. Esse é a Essa Suécia é na na final. Marcou 2 gols na final e marcou o gol da vitória contra o País de Gales na semi, que é um baita gol também. Não, o País de Gales nas quartas. Nas quartas, com a França. tá certo. Sempre foi França. E aí, Galvão, em 90, a Copa é na Itália e o Maradona consegue fazer a torcida italiana em Nápoles torcer para a Argentina contra a Itália. E em 94, ele sai da Copa por doping. Então eu tava falando assim, o Maradona é um personagem, ele tem uma história em Copa que é uma história grandiosa. É uma história Como grandiosa. personagem, ele tá marcado É em uma Copas. história grandiosa, mas eu diria que essa coisa de fazer a torcida no estádio São Paulo, em Nápoles, torcer contra a Itália é um pouco lenda. Porque eu estava narrando o jogo. Eu estava lá narrando o jogo. Tinha uma parte da torcida apaixonada pelo Maradona. Não era todo um estádio torcendo contra a Itália, não. A maior parte do estádio torcia para a Itália. Uma parte como é que é a casa, você que jogou por lá? Onde é? Curva Sul? Curva Sul. Curva Norte. A Barra Brava, não sei o quê. Maratona, então. Esses estavam torcendo pro Maradona. Mas a maioria da torcida torcia pra Itália. Eu tava lá narrando. Tem um detalhe em cima do Maradona. Maradona, eu gosto, joguei 7 anos contra o Maradona. Adoro o Maradona e fui um dos grandes jogadores que eu vi jogar mesmo. Vi Gênio, muito pouco. né? Gênio. Vi muito pouco o Pelé. Eu vi de 70 a 74 no Brasil, depois de mais 3 anos no Cosmos. Mas o Maradona não. Eu vi começar, joguei 7 anos contra, vi ele jogando. Ele jogava demais. Mas em 82 ele deu um pontapé no Batista. Em 86 ele fez o gol de mão contra a Inglaterra, certo? E depois teve 90. Que é mais um capítulo do personagem Maradona em Copas. E em 94 ele foi pego no doping. Então, nas Copas que ele disputou, de 3, ele fez 3 vezes se destaca negativamente em 3 Copas. Ele se destaca negativamente em 3 Copas. Ele tem 3 pontos negativos. Mas foi gênio, né? Foi gênio. Eu tô falando em comparação com o Pelé. O Pelé tem 4 Copas do Mundo. Mas você acha que em 90 ele se destaca negativamente? Não, tô falando 82 ele chutou o Batista. Sim. 86 ele fez aquele gol de mão que é desonesto. É desonesto aquele gol. É diferente de você colocar a bola... Henry também fez isso. Hã? Henry também fez isso. Foi desonesto do mesmo jeito. Ele usou recursos que tem genialidade dele, que fez mal de Deus, que mas tudo bem, passou. mas é uma marca negativa. Mas essa não concordo. Eu acho. Essa não concordo. E depois, 94, ele saiu com doping. Coisa pesada. Isso sim, um grande jogador como o Maradona sair de uma Copa do Mundo, a última Copa do Mundo que ele disputa, pego no doping, eu acho muito feio. Negativa ou positiva, cada um que Agora, conclua o só que pra- quiser, eu- aumenta a mitologia em torno dele, um gol de mão contra um país que havia feito uma guerra contra a Argentina. Na verdade, é a Argentina que declarou guerra, né? Certo. À Inglaterra. Então, a história desse gol também aumenta a mitologia, sem querer defender gol de mão.
apenas constatando que aumenta a mitologia em torno do Maradona em Copa. O personagem Maradona impulsiona bastante o jogador Maradona. E o gol que ele dribla todo mundo? Ninguém fala dele. Não, como ninguém fala? Todo mundo fala. Agora, um dos grandes de toda a história de Copa do Mundo. Gente, o Maradona é um gênio. O Maradona foi fenomenal na Copa de 86. Ele deu... O Pelé também deu aquela cotovelada, me esqueço do nome do jogador uruguaio. Em 70. Eu esqueço agora o nome do jogador uruguaio. Também não lembro. Me falhou o nome dele agora. Então, essas coisas acontecem. Eu não vou tanto por ele. Eu vou na comparação. Newton Santos fez um pênalti e deu um pulinho contra o Chile em 62. O pênalti naquele jogo contra o Chile ia complicar a vida. Só que é o seguinte, por muitos anos se destacava essa jogada do Newton Santos como uma malandragem brasileira. Sim. Por muitos anos foi elogiado aquele tipo de situação. Que eu, quando comecei a ver futebol, também aprendi a malandragem brasileira. Fazia parte do jogo essas coisas. Mas depois de um tempo, o politicamente correto apareceu. E essas coisas não são mais assim. Mas o caso politicamente correto não é meio chato também, não? Chato pra caramba, mas você vai fazer o quê? Que o contexto era, os argentinos estavam com a autoestima dizimada nos anos 80 pela Guerra das Malvinas com a Inglaterra, e ali foi considerado uma espécie de um troco na Inglaterra. Tem isso e eu acho que tem outra coisa também. A mitologia em torno o Maradona conseguiu se colocar para a opinião pública como um contestador do poder da FIFA no futebol. Verdade. Embora eu ache essa postura... Eu não sei se ela exatamente, se ela é 100% correta, mas enfim, ele ocupou esse espaço. O Maradona foi um dos maiores líderes técnicos de uma equipe de futebol. No Napoli, ele era o líder técnico total, principalmente no primeiro título. O primeiro título do Napoli é ele. O time do Napoli era ele e o Bertone como estrangeiro. E o Maradona era o grande líder técnico daquele time. Depois chegou o Careca e alemão e Antônio Careca. Mas no primeiro título, o Napoli não era nada no futebol italiano até aquele ano do que o Maradona chegou e ganhou o campeonato italiano para o Napoli sozinho, cara. Sozinho. Como ele fez em 86 com a seleção de 86 da Argentina, era um nível técnico mediano. A presença do Maradona... Então eu considero o Maradona, o Galvão, o maior líder técnico que eu vi jogar, assim, na minha frente. Eu não vi o Pelé, eu vi o Pelé em 70, depois não acompanhei. Eu sei as histórias do Pelé. Isso pesa muito, né? Agora, daquilo que eu vi, o maior líder técnico numa partida, numa equipe, foi o Maradona. Mas, para mim, o Pelé foi o maior jogador da história da obra do Pelé. Eu vejo o Pelé jogar desde garoto. Eu até escrevi isso no meu livro, começa do encontro com o Pelé no vestiário do Santos, do menino que fazia o que não devia fazer, que matava a aula para ver o Santos jogar no Pacaembu na quarta-feira de tarde. E aí pulamos o alambrado, eu e um amigo meu, o Paulinho, corremos pro vestiário do Santos, e o segurança foi expulsar a gente, e o cara falou assim, deixa os meninos entrarem, entende? Passou a mão na cabeça da gente. Quando ele passou a mão na minha cabeça, eu disse, eu vou ficar sem lavar a cabeça uns 6 meses, mais ou menos. O Pelé tá ali, o garotão e o Pelé. Isso, sabe do que eu tô falando? Eu tô falando de 1960. Então, faz muito tempo. E vi o Pelé jogar. O Pelé era gênio absoluto, total. O Pelé era ambidestro. O Pelé tinha uma impulsão mais do que qualquer jogador que eu vi ter, pela altura que tinha. O gol que passou aí contra a Itália, o gol que ele cabeceia por trás do Facchetti com 2 metros de altura, ele do tamanho que era. Se o Pelé fosse veloz, o Pelé corria. O Pelé, se fosse corredor de 100 metros, ia correr 100 metros em menos de 10 segundos. Então, ele tinha... Ele fazia em 11 nos treinos, né? Mas porque não era corredor, porque não treinava. Porque se ele resolvesse ser corredor de 100 metros, ele ia bater recorde mundial. O conjunto da obra do Pelé é imbatível. O atleta não se discute. O gol do Maradona contra a Inglaterra, todos os toques na bola são com a perna esquerda. O atleta, o Pelé, não se discute, muito mais completo. A nossa discussão aqui, e era uma discussão na qual todos concordamos, no fundo, que o Pelé é o cara da história das Copas. Bom. Vestiu a camisa da Argentina para ilustrar, né? Não, primeiro que assim, eu acho que gostar de um não é desgostar do outro. É verdade. Né? Gostar de um não é desgostar do outro. O mundo não é binário, não é um ou outro. Mas no Brasil a gente tem um negócio de A gente pode admirar o Maradona, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Pelé, o Zidane e companhia.